Políticas de inclusão para pessoas com deficiência são debatidas na Câmara Municipal. Programa RN Mais Saudável quer mudar hábitos alimentares dos estudantes no estado. E aqui no estúdio vou conversar com o médico pediatra Ney Fonseca sobre a campanha do Setembro Laranja de combate à obesidade infantil. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Olá, tudo bem? Os servidores do Detran, que estão em greve há 2 semanas, devem retomar 50% dos serviços do departamento em até 24 horas. Foi o que determinou a Justiça Potiguar nesta quarta-feira. A decisão foi motivada por uma ação movida pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado. Enquanto isso, os servidores da Secretaria Municipal de Tributação vão paralisar as atividades por tempo indeterminado nesta quinta-feira. De acordo com o sindicato da categoria, a reivindicação é pela criação de um plano de cargos, além do reajuste da gratificação de atividade fazendária, que está congelada há 7 anos. Por esse motivo, alguns serviços prestados pela Secretaria podem ser prejudicados nesta quinta. Vamos agora aos assuntos do Legislativo. Veja agora os projetos que movimentaram a sessão ordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal. A vereadora Júlia Arruda usou do pequeno expediente para fazer uma espécie de prestação de conta das atividades parlamentares de seu mandato. Como oradora do dia hoje, fiz uma espécie de uma prestação de contas, falando dos últimos acontecimentos do nosso mandato. Um foi para me congratular com a iniciativa da sanção de uma lei de nossa autoria, que prevê que todas as empresas que forem firmar convênios, contratos com a Prefeitura de Natal, estejam cumprindo, comprovem que estão cumprindo a lei de cotas de aprendizes e de pessoas com deficiência. Através dessa lei, nós queremos democratizar cada vez mais o acesso, incluir as pessoas com deficiência e os jovens aprendizes no mercado de trabalho. Possibilitar que idosos que ganham até 2 salários mínimos tenham 50% de desconto nas inscrições de eventos esportivos foi o projeto aprovado de autoria do vereador Bispo Francisco. O idoso, ele já contribuiu muito para o nosso país. Ele trabalhou muito. Ele tem algumas prerrogativas, como, por exemplo, não pagar a passagem depois de 65 anos. Ele tem outros benefícios. Eu acho que diminuir para 50% taxas para projetos esportivos para ele participar é um incentivo à vida. Visando defender o direito do consumidor à informação, o vereador Felipe Alves propôs que os postos de gasolina informem de forma clara sua marca comercial e de distribuição. A matéria foi aprovada. Busca dar informação ao consumidor, aquele que busca num posto de combustíveis, o produto de boa qualidade. E existem alguns postos que não dão qualquer informação em relação a esse combustível que é comercializado. Que marca de combustível é essa, de onde ele vem, até porque muitos revendem de outras marcas. Então, o projeto ele determina que seja exibido para boa visualização do consumidor que combustível é esse, qual a marca, qual é a sua origem. Também aprovado o projeto que disciplina a entrada de crianças em eventos, identificando os menores. O autor, vereador Ney Lopes, explicou a relevância da matéria. Hoje é muito comum nós assistirmos cenas de, sobretudo, crianças que se perdem em eventos de grande dimensão na nossa cidade, causando transtorno não somente para os pais, mas principalmente para as crianças. Então, esse projeto que eu apresento é no sentido de prevenir essas crianças de passarem por situações como estas, e esse procedimento se dará através de qualquer tipo de identificação, desde que conste, por exemplo, numa pulseira, numa etiqueta, numa roupa, conste o nome de um contato, dos pais ou dos responsáveis, e um telefone de contato caso a criança venha a se perder.
As políticas de inclusão social para pessoas com deficiência foram debatidas nesta quarta, durante a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Várias entidades participaram do debate realizado no plenário da Câmara. No dia 21 de setembro foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E, em alusão à data, a Comissão Parlamentar da Câmara se reuniu nesta manhã para uma avaliação das políticas públicas realizadas no município de Natal. Além de representantes de órgãos municipais, também participaram do debate secretarias estaduais e instituições que militam na causa da pessoa com deficiência. Tivemos avanços muito pequenos, né? A frente parlamentar, a comissão, é um avanço que a gente conseguiu ter voz, mas em relação à acessibilidade, a direitos, a cumprimento de leis já existentes, a gente não tem nada a comemorar. Foi fundamental essa discussão. Os desafios, elas são enormes, né? A gente precisa realmente de melhorias aí em vários campos. A gente falando aqui de barreiras arquitetônicas novamente, as quebras de barreiras, as quebras de paradigmas. A gente tem as arquitetônicas, as culturais e principalmente as atitudinais. A gente precisa fazer com que a sociedade ela realmente cumpra essa ideia, se coloque no lugar das pessoas com deficiência. Cada um dos convidados fez um relato sobre a execução das ações de inclusão desenvolvidas e executadas nas secretarias. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal, dentro da sua própria rede, ela tem atendido as pessoas com deficiência, com serviços especializados, como dentro do Centro de Especialidades Odontológicas, onde tem um profissional especializado a pessoas com necessidades especiais. Temos o transporte, o PRAE, que faz o transporte dessas pessoas com deficiência. A Secretaria de Saúde de Natal está construindo um plano municipal de rede de atenção à pessoa com deficiência, de forma que seja integrada com outros setores. Nós temos hoje uma residência inclusiva para pessoa com deficiência que funciona no bairro do Candelária, para pessoas na faixa etária de 19 a 59 anos de idade, com capacidade para atender a 10 pessoas dias. Essas pessoas são pessoas que não têm, que têm sua capacidade, têm uma deficiência física ou deficiência intelectual, são pessoas que não têm condições de prover sua vida ou os próprios familiares, e é todo um trabalho na área de um protagonismo, na tentativa de dar a essas pessoas uma independência. Nós temos também um centro-dia lá, nós temos um centro-dia que funciona lá no bairro de Igapó, na zona norte de Natal, também com capacidade para atender 60 pessoas dia, tanto usuários quanto também suas famílias. No âmbito estadual, a subcoordenadora de Educação Especial destacou a convocação de 121 professores intérpretes de Libras e o cumprimento da lei que prevê a contratação de professores auxiliares nas escolas da rede pública. A convocação dos professores intérpretes tradutores de Libras, que era um concurso que tinha sido realizado, mas até então não tinha havido a convocação. E aí foi o empenho da Secretaria da Educação que fez com que hoje nós pudéssemos contar com esses profissionais. Além disso, nós temos hoje na rede 488 professores de educação especial que vão atuar diretamente na sala de aula regular junto ao estudante com deficiência. O vereador Robson Carvalho acompanhou a reunião. Ele falou sobre o trabalho realizado em 2019 pela comissão parlamentar. Nós percebemos uma mudança gradativa graças a essa edificação da comissão junto a instituições, junto a associações aqui da nossa cidade, conversando, dialogando, construindo juntos políticas públicas de inserção à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida à nossa sociedade. Então hoje é um dia de prestar contas do que nós estamos fazendo, batalhando, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. A presidente da comissão, vereadora Júlia Arruda, afirmou que um dos encaminhamentos dados a partir da reunião será a elaboração de uma carta de intenções que será entregue ao prefeito de Natal
e a governadora do estado. As secretarias apresentaram aqui os dados, apresentaram o que as secretarias fazem, mas muitas vezes não está atrelado também à demanda, que muitas vezes a demanda é reprimida, que muitas vezes esses números não traduzem a realidade, e por isso que as mães, que as instituições fizeram esse contraponto, e nós, enquanto presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, disponibilizamos a comissão para receber essas sugestões das instituições e também elaborar uma carta de intenção, entregar aos gestores, tanto municipal, o prefeito Álvaro Dias, quanto também a governadora Fátima Bezerra, para que a gente possa acompanhar, mostrar um pouco da necessidade, da deficiência dessas políticas públicas. Muito importante o encaminhamento que a vereadora Júlia já sugeriu, a nossa presidente da comissão, de nós produzirmos um documento com esses desafios para que a gente possa entregar às autoridades, o poder público, executivo municipal e estadual, e que a gente possa ter um momento de debate permanente envolvendo essas instituições que trouxeram aqui justamente esse balanço, essas avaliações. E agora um aviso. Terminam nesta semana as inscrições para os agricultores interessados em participar do programa do leite do governo do estado. Hugo Fernandes tem mais informações. Os agricultores familiares e as entidades socioassistenciais precisam correr se quiserem fazer parte do programa do leite do governo. Isso porque as inscrições só seguem até a próxima sexta, dia 27. Os agricultores familiares interessados em participar da seleção podem obter mais informações e se inscreverem em um dos escritórios locais ou regionais do PRONAF. Já as entidades socioassistenciais podem realizar o cadastro em uma das unidades da Emater. Os editais estão disponíveis no site www.emater.rn.gov.br. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Nesta quarta-feira, a Escola do Legislativo Vilma de Faria iniciou mais um curso voltado à qualificação dos servidores da Câmara. Ser uma pessoa bem-sucedida, sem dúvida, é desejo da grande maioria da população. Mas para alcançar esse sucesso, é necessário nos autoconhecermos melhor. Por isso, nesta quarta-feira, a Escola do Legislativo realizou um curso específico sobre planejamento estratégico pessoal. A palestra foi ministrada pelo doutor em administração, Walib Abbas. É uma ferramenta de gestão utilizada nas empresas e que a gente está propondo aqui utilizar pessoalmente para melhorar a carreira pessoal e a carreira profissional também, né? Através da utilização da ferramenta de planejamento estratégico pessoal, onde envolve o autoconhecimento e o desenvolvimento. Além de apresentar ferramentas que permitiram um maior autoconhecimento aos participantes, o Walib Abbas trouxe reflexões através de obras da música popular brasileira. Muito bom. E a gente está crescendo, valores, conhecimento, interage com os outros funcionários, é muito bom o curso. E só faz engrandecer. O curso segue até amanhã, com uma palestra sobre prestação de contas e financiamento em campanhas eleitorais. Vai ser com a doutora Lígia Limeira, e ela tem toda uma experiência, já que é servidora do TRE, e vai trazer alguns pontos nos quais nós devemos evitar, enquanto políticos, candidatos, para que isso não ocorra. Para o servidor da casa que estão nos seus gabinetes, isso vai ser muito importante, vai ser uma palestra, assim vamos dizer, necessária para que eles tenham conhecimentos e não cair no erro daqueles que estão com problemas na justiça. A participação das mulheres na política vai ser tema de um seminário na UFRN. A repórter Simone Silva conversou com um dos organizadores e tem mais informações. Dentro da programação do Setembro Cidadão, o Grupo de Estudos em Direito Eleitoral da UFRN promove nesta quinta-feira, a partir das 18h30, no auditório da Reitoria, um seminário para discutir a efetiva participação das mulheres na política.
E foi para falar sobre o evento que eu conversei com o coordenador discente do grupo, Renan Pessoa. Nós vamos ter diversos convidados nessa palestra. Por exemplo, a professora Mariana de Siqueira vai falar sobre a participação das mulheres negras na política e, sobretudo, no legislativo, porque aí já é um problema ainda maior. 2, a gente vai falar também sobre o compliance eleitoral e a questão das candidaturas femininas, com o professor Daniel Monteiro, o juiz Jarbas Bezerra também vai falar, a procuradora Lígia Limeira, que também organizam o Setembro Cidadão. E, por último, nós vamos ter a presença ilustre da professora doutora Eneida Desirê Salgado, que é uma líder feminista, que é uma pessoa que tem uma grande autoridade, né, no que se refere ao feminismo, à política por e para as mulheres, e no sentido exatamente disso, da gente estimular a participação efetiva das mulheres na política. O Centro de Controle de Zoonoses segue o trabalho com a campanha nacional de vacinação antirrábica 2019 para cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Neste ano, a vacinação em Natal também acontece de forma itinerante. Luísa Mendes tem mais detalhes. A campanha de vacinação segue até o próximo dia 18 de outubro, lembrando que o dia D da vacinação antirrábica está marcado para o dia 28 de setembro. A estratégia da campanha de vacinação este ano é disponibilizar postos volantes que estão sendo mudados semanalmente com a vacinação porta a porta e também com pontos fixos. Veja como será a programação para a vacinação nesta semana. A vacinação porta a porta acontece em Pajuçara, loteamento Novo Horizonte, Conjunto Vila Verde, Conjunto Parque das Dunas, Potengi, Conjunto Santarém, Neópolis, Planalto e Pitimbu, Cidade Alta e Cidade Nova. O objetivo da campanha é controlar a circulação do vírus da raiva felina e canina e, assim, evitar casos de raiva nesses animais e, por consequência, a transmissão para os seres humanos. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. A obesidade infantil provocada pela má alimentação gera futuramente danos à saúde na vida adulta. Nas escolas, nem todos os estudantes se preocupam com a qualidade da alimentação. Para mudar esses hábitos, um novo programa no estado tem como um dos eixos a alimentação saudável. Chega a hora do lanche. Nas mãos dos jovens, salgadinhos, sanduíches já achocolatados, biscoitos e refrigerantes. Produtos gostosos, porém pobres em nutrientes e fartos de açúcar. Um Bauru, chegar em casa eu como uma pizza, entendeu? E tem biscoito na bolsa. Tem biscoito na bolsa, para dividir com a galera. Mas normalmente essa é a sua alimentação? É. Já comi muita besteira também, já gostei de comer muita besteira, uma coxinha, um doce, sempre gostei mais. Atleta desde a infância, Évila Ramos é exceção dentro de sua faixa etária. Aos 18 anos, faz opções sempre saudáveis e tem por hábito levar seus alimentos para onde vai. Para ela, nem sempre é possível achar comida boa. Fruta e cuscuz é o que eu mais gosto de comer. Normalmente eu sempre ando com a lancheirinha com minhas refeições, sendo que ontem não deu tempo de eu fazer, por isso que eu não tá aqui. Mas normalmente de noite eu sempre preparo. Já a Renata e Yasmin reconhecem que preferem uma alimentação mais farta. No entanto, tem os dias de alimentação mais natural. Quando eu tô com mais fome, aí eu compro uma coisa mais pesada. Eu não tô com tanta fome, aí escolhi um negócio mais natural. O que você escolheu hoje? Sanduíche natural e suco de goiaba. Mas o seu normal é o quê? Bauru, pastel. Para mudar a cultura alimentar, que tem elevados índices de obesidade, principalmente no público infanto-juvenil, o governo do estado lançou o programa RN Mais Saudável. É um programa que trata de ampliar a promoção da saúde pela primeira vez no Rio Grande do Norte, pensando o fomento de práticas saudáveis nos municípios, né, através das escolas, das casas de cultura e de todos os outros órgãos que dialogam com a população. O programa deve chegar a todos os municípios, com ações incisivas dentro das escolas. Estão previstas palestras, práticas esportivas e atividades de conscientização para alertar desde as merendeiras até os pais dos alunos. Em cada município polo dos territórios, são 10 territórios de cidadania no estado,
Nesses seminários nós vamos, né, dialogar com os prefeitos, com os secretários, com os servidores, com os educadores e com a população, para que a gente possa pensar qual a realidade de cada região, qual o perfil epidemiológico, qual o problema que existe com relação ao adoecimento e a cultura que existe sobre a promoção da saúde. Vamos trabalhar o eixo do estilo de vidas, que aí é o eixo que está diretamente relacionado à alimentação saudável. E ainda sobre este assunto, depois do intervalo, vocês conferem uma entrevista com o pediatra Ney Fonseca. Nós voltamos já, não saia daí. O Câmara Repórter está de volta com uma pergunta. Você sabia que 41 milhões de crianças até os 5 anos de idade em todo o mundo estão acima do peso? Esse levantamento é da Organização Mundial de Saúde, que também constata que aqui no Brasil, cerca de 30% das crianças de 7 até os 10 anos também sofrem de obesidade. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o pediatra e membro da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, Dr. Ney Fonseca, que também integra a Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Ney, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Doutor Ney, como eu falei no início, são dados assustadores, né? Que tipo de vida é esse que tem impactado na alimentação, né? Na falta de qualidade da alimentação das nossas crianças? É verdade. Esse é um processo, é um problema muito complexo e que acomete o mundo inteiro. Não é um problema nem do Brasil, nem dos países desenvolvidos. Ele ocorre em várias regiões do mundo. E é um fenômeno que tem se intensificado muito, que tem preocupado as autoridades, porque a obesidade infantil, que é o sobrepeso, o aumento do peso que aquela criança deveria ter, ele traz problemas não imediatos durante a infância, problemas do tipo o bullying, a criança que tem autoestima fica com autoestima muito baixa, porque é gordinho, porque não pode acompanhar os colegas nas atividades esportivas. Além desses problemas imediatos da infância, a grande preocupação é com uma série de doenças que aparecem na vida adulta e que estão relacionadas com a obesidade infantil. Quais são? Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, que hoje virou uma epidemia mundial na idade adulta, não é? Doenças degenerativas, doenças articulares, doenças cardiovasculares, que são extremamente frequentes e causa comum de morte na idade de adulto jovem. Então, tudo isso tem sua raiz, tem um vínculo forte com a obesidade infantil. Então, esse é um alerta que tem que ser dado fortemente para os pais, né? Fortemente. Então, eu sempre costumo dizer que quando a gente está falando sobre esse assunto com os pais, a gente está olhando aquela criança para daqui a 30, 40 anos. A gente está trabalhando, está fazendo a prevenção de situações que poderão aparecer. Então, a obesidade, ela tem sido vista como um assunto complexo, como na verdade é, não é apenas um problema de alimentação, não. Envolve hábitos de vida, envolve, por exemplo, o sedentarismo. Sim. As crianças hoje vivem muito presas às telas eletrônicas, na televisão, nos telefones celulares, não é? Isso estimula o sedentarismo. A criança não quer participar de atividades esportivas, não é? Então você tem que abordar não apenas a questão alimentar, mas principalmente os hábitos de vida. A atividade física é fundamental no combate, no êxito do tratamento da obesidade. E foi isso que impulsionou mais ainda a Sociedade Brasileira de Pediatria e repercutida, obviamente, nos estados, a desenvolverem essa campanha do Setembro Laranja? Isso é feito anualmente, não é? É uma espécie de alerta
Na verdade, o pediatra hoje ele tem muita consciência da responsabilidade dele na prevenção da obesidade. Esse trabalho começa na primeira visita que se faz com o recém-nascido, quando a gente já orienta a alimentação correta. Você veja que um hábito alimentar muito comum nas nossas crianças, no passado recente, era o uso de mingaus, de papas. Isso. Alimentos que hoje são absolutamente proscritos do receituário, porque eram alimentos que faziam as crianças engordarem. Não é? O modelo de criança gordinha, fofinha, que era o que prevalecia, e que ainda de certa forma prevalece até hoje, principalmente na visão daquelas pessoas de mais idade, isso está caindo por terra. Hoje a gente quer que a criança seja fininha, seja esguia, pratique muito esporte e tenha uma alimentação bem adequada, com novos hábitos alimentares. Então, nada de mingau, nada de papinhas, nada de alimentos muito calóricos, pouco sal ou zero sal até os 2 anos de idade, basta o sal natural dos alimentos, luta acirrada contra o açúcar. Alimento também industrializado, nem pensar, né? Na medida do possível. É difícil você viver sem alimento industrializado, porque está em tudo. Mas eu costumo brincar dizendo, o que vier num saco, numa lata, numa garrafa, evite de ser usado. Ou seja, a gente acha que o alimento natural ele é muito mais saudável, ele tem muito menos chance de estar contaminado, não é? Desde que seja de boa qualidade. Então a gente orienta a mãe a amamentar. O primeiro passo é uma alimentação unicamente com leite materno nos primeiros 6 meses de vida. Esse é o melhor começo para quem quer criar um filho em boas normas de nutrição. E depois a introdução de legumes de uma forma correta, de carne, de peixes, não é? Mas evitando os farináceos, as massas, as bolachas, hidrato de carbono em excesso e principalmente aqueles doces que antigamente eram um mimo que se dava a todas as crianças. Hoje isso deve ser visto com muita restrição e deve ser feito com muito cuidado. Doutor Ney, e falando também nessa questão do sobrepeso, nessas orientações de como deve ser uma boa alimentação que o senhor está colocando, algo que os pediatras, enfim, os médicos também observam, é que muitas vezes esse sobrepeso, ele não quer dizer que a criança está saudável, né? Muitas vezes ele ganhou esse sobrepeso, essa obesidade, mas com alimentos pobres em nutrientes. Exatamente. Não é isso? Você pode ser um obeso, ter um peso excessivo, em excesso, além do que você deveria ter para aquela idade, e seu organismo está muito mal nutrido. Seu sistema imunológico não funciona bem, você é mais propenso a doenças respiratórias, digestivas. Então, gordura não é sinal de saúde. Tá certo. Viu? E é algo que pode ser totalmente prevenido, né? É só uma questão de hábitos regulares. Né, isso. No entanto, é preciso que se diga o seguinte, esses hábitos regulares, esses hábitos que têm que ser modificados, eles têm que ser feitos para a família inteira. Viu? Não adianta você querer que a criança coma de uma forma se os pais se alimentam de outra forma. A criança naturalmente segue o mesmo padrão de alimentação da família. Não é? Então, a mudança de hábito envolve toda a família. Até porque tem que ser exemplo, né? Exatamente. Forçar o filho a comer o legume que o pai não come fica difícil, né, doutor Ney? Então, vocês vejam que educar é uma missão muito bonita, muito nobre, mas muito importante, que envolve um comprometimento dos familiares, dos pais, das mães, não é? Muito forte, que deve começar o mais cedo possível. Uma alimentação adequada. As crianças hoje já têm essa noção, porque as escolas, de uma maneira geral, já começam a trabalhar isso na mente das crianças, e a gente vê crianças pequenininhas já falando em qualidade de alimento, em fazer atividade física, não é? A atividade física é fundamental. Outro conceito que se mudou recentemente é que ela tem que ser diária. Aquela história de educação física 2 vezes por semana, isso não funciona. Você tem que programar uma atividade física diariamente. Essa é a melhor forma de você não só prevenir a obesidade, mas também uma série de outras patologias. Tá certo, então, doutor Ney, recado dado e reforçando também para quem está em casa, porque esse assunto da obesidade infantil também está diretamente, como o doutor Ney falou no início da entrevista, relacionado à obesidade também na vida adulta. E Natal já foi apontada como uma das capitais mais sedentárias do país. Aí a gente tem que sair desse índice também, né? Temos que sair, ir para a praia e tomar banho de mar, correr atrás, bater uma bolinha, né? Andar de bicicleta, se movimentar. É verdade. Temos que sair do sofá. Tá bom, então, doutor Ney, obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, suas orientações, né? Que a gente espera que realmente desperte
alerta, laranja, como diz a campanha, aí na mente dos pais mesmo. Tá ótimo, eu agradeço a oportunidade. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. E a gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras informações do Legislativo Natalense. Tchau!